online, agora é para valer, mais um vídeo para o canal ProFood BR, vai ser meu segundo vídeo, vou falar um pouquinho agora sobre forno combinado, vamos esperar a galera chegar, vamos explicar um pouquinho quando surgiu o forno, por quê, qual a necessidade, suas funções, vamos tirar a dúvida e vamos seguindo, né? Thales, meu sócio, meu irmão, como é que você tá? Bem-vindo, é o primeiro, ó. Primeiro que vai ouvir falar sobre forno combinado para você aplicar na sua cozinha aí industrial, meu irmão. Luciana, seja bem-vindo, o pessoal já está chegando. Vou iniciar às 20 horas, faltam agora 2 minutinhos, né? 2 minutos eu já inicio. Vou falar um pouquinho sobre forno combinado, suas funções, o que ele pode te ajudar dentro da sua produção ou não, onde se aplica o forno combinado, de que forma ele vai te dar rentabilidade, né? Falar um pouquinho sobre os mitos também do forno combinado, falar um pouquinho o que ele faz, o que ele não faz. Vamos tirar dúvidas. E aí, Vaguinho, bem-vindo, meu irmão. Vamos tirar dúvidas, vamos responder um pouquinho também algumas dúvidas, algumas perguntas que me mandaram no Zap, alguns amigos meus, pessoas que eu já treinei pelo Brasil. Bom, vou falar um pouquinho sobre a minha experiência. Desde 2012 eu trabalho com forno combinado. Eu estudo forno combinado desde 2010 através do meu padrinho Carlos Angel, né? Em Minas Gerais eu trabalhei na Smart Cozinha, na divisão Rational, por algum tempo. Fui treinado por eles, né? E depois eu tive uma passagem de quase 2 anos pela Piron, que é uma empresa também, uma indústria de fornos da Itália, onde eu tive a oportunidade de rodar a América do Sul, dar treinamento, fazer palestra em duas das maiores feiras mundiais de equipamento, falar um pouco sobre tecnologia. E eu vim estudando isso ao longo do tempo, estudando gastronomia paralelamente na faculdade. E hoje eu trabalho com isso, com a implantação de produção em tecnologia para empreendimentos gastronômicos, né? Hotel, pousada, restaurante, bar, wine bar, delicatessen e etc. Né? Vamos falar um pouquinho agora então sobre forno combinado. Já deu o horário, né? A galera que for para entrar aí já está na hora, já vai dar 8 horas. Tamara, minha irmãzinha também curtindo a live. É isso aí. Bom, forno combinado resolve ou não resolve, né? Não é isso a pergunta? O que seria resolver, o que seria não resolver? Toda vez que a gente fala em forno combinado, toda vez que a gente fala nesse investimento para o forno combinado da nossa cozinha, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no nosso público-alvo e no nosso cardápio, né? Por quê? Toda vez que a gente preocupar com esses 2 pontos primeiro, dificilmente a gente vai errar a indicação de um equipamento correto, seja ele por potência, por tamanho, por função. Então, toda vez que você for montar um restaurante, tiver um projeto de produção de alimento, você tem que focar primeiro no público-alvo, né, e no seu cardápio. O que você quer servir para esse público e o porquê que você quer servir. Aí a gente consegue dimensionar. Forno combinado. Forno combinado, vou contar uma historinha breve dele, enquanto isso o pessoal pode ir entrando mais aí. Forno combinado ele foi inventado nos anos 40 e 50, mais ou menos. A gente tem uma disputa mundial aí de egos, vamos dizer assim, em quem inventou o forno combinado, se foi na Alemanha ou se foi na Itália. Muitas pessoas, até quando eu fui na Itália, visitei algumas fábricas e tudo, estudei um pouco de forno lá, eles são os pais dos fornos combinados, para todo italiano que você conversa da área. Quando você vai na Alemanha, eu não tive o prazer de conhecer ainda, mas trabalhei aqui, fui treinado por uma empresa alemã, eles falam que o forno combinado foi inventado na Alemanha, né? Bom, graças a Deus que eles inventaram um forno combinado, que ele é tão útil para a gente como cozinheiro. Eu falo que ele é um amigo do cozinheiro. Ele realmente é uma peça importantíssima que nos ajuda no dia a dia da cozinha, da padronização, né? Ele dá pico de produção, rendimento, né? Ele é fantástico, mas tem que saber aplicar. E para que você vai aplicar? O investimento não é baixo, é um investimento alto, né? Agora que dá rentabilidade, aplicar de uma maneira correta. Continuando um pouquinho sobre forno combinado. O forno combinado, chefe Walter Dantas, meu irmão, Carlão, meu irmão, tá tudo aí. Forno combinado foi inventado porque qualquer tecnologia, pessoal, seja ela o que for,
ela é inventada pela necessidade do ser humano, né? Quando se gera necessidade, tem a galera da inteligência aí que vem e cria, né, objetos para nos ajudar nessa caminhada, vamos dizer assim. E o forno combinado não é diferente. O forno combinado foi criado para quê? Para nos ajudar a desenvolver um trabalho mais autônomo na cozinha, né? Antigamente a gente tinha a gente fala de várias bases, né? Vários setores de cozinha grandes, espaços gigantes, muitas pessoas trabalhando. E essa tecnologia, essa automatização, ela vem para isso, para padronizar, reduzir espaço, reduzir equipe, você ganhar mais espaço de salão, poder atender melhor, né, a galera. Então, o forno combinado é para isso, pessoal. E como que ele atende bem os clientes? Pessoal, cardápio, você trabalha com grelhado, você trabalha com fritura, você trabalha com assado, com o que você trabalha? Qual o forno que a gente vai aplicar? Qual marca? Né? O pessoal me pergunta muito, vocês vão ver aqui, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho de pergunta. Aí eu vou falar para vocês, ó, tem uma solicitação para participar do vídeo ao vivo, vamos só receber aqui, não sei mexer nisso muito bem, mas logo aqui eu já peço, vai dar certo. Vamos lá, só continuando um pouquinho a história. Então o forno combinado foi isso, a gente tem uma necessidade de quê? De cozinhar, de assar, de grelhar, né, de assar por atrito ou fritar, tem muita gente que chama isso de fritura também. Para mim o conceito de fritura é por imersão, né, ou seja, aquela air fry que a gente usa em casa, no modelo normal, ela não frita, né, ela assa por atrito. O alimento que já está nela geralmente tem uma atividade de gordura para que esse atrito do ar quente faça com que ele fique pururucado ou fique assado, fique dourado da forma que você quer. Então, o forno combinado para mim ele não frita, mas sim ele ativa a molécula de gordura do alimento. Ok? Então, o forno combinado em si ele foi desenvolvido para isso. A necessidade que a gente tinha. Primeiro, a deficiência de espaço. Cada dia mais, cozinhas menores, espaços menores, né? Salão maior. Segundo, padronização. A gente depende de máquina, né? É uma tecnologia que vem há mais de 40 anos sendo desenvolvida. Hoje a gente já tem aí um padrão de 90% de padronização, né? Então, assim, os alimentos realmente em pequena quantidade ou muita quantidade, quando ele é exposto ao forno feito em uma cúpula de um forno combinado, ele sai com uma padronização muito bacana. Bom, falando um pouquinho de forno combinado, eu vou respondendo algumas perguntas. Muita gente não vai poder participar da live porque está trabalhando, né? Principalmente os profissionais de cozinha. Muita gente que me mandou pergunta aqui. Foram mais de 30 perguntas que eu recebi no Zap. Eu vou responder algumas, como eu vou disponibilizar esse vídeo também no canal ProFood BR. A galera depois vai querer assistir, vai lá e vai tirar suas dúvidas. Se tiver alguma outra dúvida, pode mandar também. Tá tranquilo. Olha só, todo mundo entrando, até Paulinho. Paulinho, uma honra você estar aqui na minha live, querido. Saudade também que você, falando um pouquinho aqui de forno combinado. Entrou também meu padrinho, Carlos Angel. Acabei de falar de você, Carlos, que você que me aplicou na tecnologia em Belo Horizonte. De lá para cá eu venho trilhando nosso caminho, né? Sempre contando com você. É aquele carinho imenso que eu tenho por você, com certeza, né? Carlão estava falando um pouquinho sobre forno combinado, algumas funções, né, do forno, o porquê que ele foi inventado, sobre a necessidade, né, da gente estar fazendo em locais menores, né? Uma alta produção, né, e suas funções, olha que coisa boa. O Sérgio também está aí, ô, coisa boa, Sergião. É. E uma das perguntas aqui dos nossos colegas de cozinha foi por que do nome forno combinado? Por que do nome forno combinado? Isso é legal porque ele nasceu com o conceito e o conceito foi mudado de acordo com que a tecnologia também foi se evoluindo. Primeiramente, para ser um forno combinado, ele tinha que ter uma caldeira, ele tinha que ter um produtor de vapor, ok? Ele tinha que ter alguma coisa que produzia esse vapor e esse vapor era injetado dentro da câmara de cocção do forno. Né? Isso era um primeiro conceito de forno combinado. Ele era um forno que tinha uma injeção de vapor controlada, né? Onde você controla o nível de umidade do alimento, onde você pode cozinhar, onde você pode, onde dá essência ao nome do equipamento, que é o combinado, combinar calor seco, temperatura com umidade, né? Esse é o nome do forno combinado. Então, a primeira função que o forno combinado faz é essa. Ele tem vapor, ele consegue cozinhar os alimentos,
né? Sejam eles vegetais, sejam legumes, sejam proteínas. Ele consegue cozinhar o alimento. Bom, é a mesma forma de cozinhar ele sob pressão? Não, exatamente não fala. Sob pressão é uma coisa, a gente não está falando sobre pressão, a gente está falando de vapor. Cozinhar no vapor. A gente pode cozinhar legumes, cenoura, batata, seja o formato que tiver. Geralmente o vapor não é em todos os fornos, são várias marcas diferentes de fornos do mercado. Mas geralmente o vapor ele é em 98 graus. Alguns equipamentos conseguem atingir temperaturas acima de 100 graus, um pouco sem saturar. Mas o vapor, a faixa etária, a linha de temperatura que a gente trabalha o vapor é entre 90 a 98 graus. É muito bacana, a gente já tem um vapor bastante homogêneo, já consegue uma temperatura ideal para cozinhar os alimentos. Ok? Segunda função, por que do nome de forno combinado? Segunda função dele, depois do vapor, é exatamente isso, é uma função combinada. É uma função onde é que a gente pode combinar o vapor com o calor seco. Ah, chefe, mas para que serve isso? Serve exatamente para não ressecar os alimentos, para você dar um resultado melhor no seu produto. Aí ele perguntou o exemplo. Qual um exemplo, por exemplo, que você usa a função combinada? Bom, você pode usar a função combinada num frango, para assar um frango. Você pode usar a função combinada para assar uma linguiça. Se o chefe Walter está aqui também, os outros chefes podem estar falando aqui na live, fica à vontade. Valtinho, fica aí que daqui a pouco eu te chamo na tela para a gente bater um papinho. Vou bater um papo com você, com o Helder. Assim que for aparecendo, um papo aí de uns 5, 6 minutinhos, tá bom? Então a gente pode cozinhar uma peça grande de carne, aonde a característica final dela não é cozida e sim assada, mas a gente vai controlar essa umidade interna da carne para ela não ressecar. O lombo, ó, o Walter está colocando aqui o lombo, olha só, o lombo falso, o lombo paulista, né? A gente pode utilizar também. E a terceira função, ou seja, nós falamos de duas funções, por que dá origem do nome, né? Forno combinado, ele tem vapor, tem a função combinada e tem a função que a gente chama de calor estático ou seco, que é a função como o nosso forno de casa normalmente, que é calor, 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 sem umidade, né? Então ele consegue combinar essas duas forças entre vapor e calor seco, formando um combinado. Isso deu origem ao forno combinado. Conceito do forno combinado, eu falei com vocês antigamente, tinha que ter uma caldeira, tinha que ter um injetor de vapor para a câmara. Com o passar do tempo, a tecnologia foi se modernizando, tem alguns equipamentos, principalmente europeus, que trabalham por quebra de molécula de água. Não trabalha por caldeira, não trabalha por injeção de vapor. O que são quebras de moléculas de água? O forno está quente, até 100 graus, ele injeta água em gotículas numa pá. Imagina uma hélice de elevador cheia de pás. Essa gotícula cai e vira microgotículas. Com o contato da temperatura, ela vira vapor e também faz a função de cozinhar. Ok. Vamos agora mais uma pergunta. Bom, já respondi a 1 e a 2, que era o conceito, o nome, porquê do forno combinado. A 2 eram as suas funções, então as funções é vapor, função combinada e seco, calor seco. E tem alguns fornos também, vou estar mostrando para vocês aqui, eu acho que dá para vocês verem, que tem um Fzinho. Esse aqui eu vou mostrar para vocês, é o forno da Ratno, é um importado, mas nós temos fornos também nacionais muito bons, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó, da linha Combimaster. Ele tem aqui, não sei se dá para vocês verem aqui, um Fzinho e uma espuminha, ó. As funções que eu ensinei para vocês agora, aqui, ó, vapor, calor seco e calor combinado, ó. Tem a esponjinha de água e mais o calor seco. Esse aqui embaixo, ó, a letrinha F, chama finishing, finalização, né? Muito utilizado também para a gente ganhar tempo de produção. A gente consegue produzir antes e na hora de servir para o cliente a gente usa a finalização. Olha, o Carlos defendendo sardinha para a Ratno, olha só, primeiro forno combinado, 1976 da Ratno. É isso aí, ó, o Carlão, foi onde eu aprendi. Então foi na década de 70, eu falei 50 não, mas foi na década de 70, olha que legal. O Walter também falando da função steamer, né, Walter? Tem aquela função também de abertura de tampa ou não, tem a função de injetar vapor, tem várias. Mas as básicas que deu origem ao forno, né, combinado, foi vapor, né, a união de vapor e calor seco,
Não é isso? Olha que maravilha. Bem-vindo, Michele, Rodolfo, falando sobre forno combinado. Bom, vamos para mais uma pergunta. Tá falando sobre fritura. Forno combinado frita. Bom, já expliquei isso um pouquinho aqui atrás, vou explicar de novo. No meu conceito, o forno combinado não frita. Conceito meu, pessoal. O forno combinado, ele ativa a molécula de óleo ou de gordura que já está no alimento. Por exemplo, batata frita, aquela que a gente compra industrial, né? A gente frita quando está por imersão de óleo. Quando ela vai para o forno combinado, por que ela fica crocante? Por que ela fica com a coloração boa? Logicamente, não fica como a frita convencional no óleo, né? Eu sempre explico isso para os meus clientes, principalmente quem tem self-service, né? Porque ela fica muito exposta no buffet. Ela não fica por vários minutos crocantes como fica a no óleo. Mas o legal é você informar para o seu cliente que ela é uma batata mais saudável, né? Que é uma batata que não é frita por óleo, que ela é feita por atrito de ar. Então, o forno combinado faz isso. Essa batata industrial, como exemplo, ela já vem aproximadamente com 7% de gordura. Ela já é pré-frita. Vou tomar um pouquinho de água aqui. Então, o que o forno combinado faz? O combinado, ele ativa a molécula de óleo que já está naquela batata, dá nela coloração e assa por dentro. Ok? Característica ótima. Se eu fosse escolher para o meu restaurante, eu usava só batata frita de forno, ok? Por ela ser saudável, ser crocante, mas a gente tem que deixar a informação que tem essa diferença. Se você for aplicar no seu restaurante, explica para o seu cliente que você tem uma batata mais saudável, uma batata que você não acrescenta óleo. Com certeza ele vai entender. Se ele já for com aquela expectativa da batata McDonald's, crocante, sabor de óleo, encharcando papel guardanapo e tudo, esquece. Né? Não temos isso aí. A gente trabalha com gastronomia limpa. O forno combinado nos dá isso. Legal de falar porque o forno combinado também, né? Ele economiza, dependendo da sua operação, até 70% do seu uso de óleo. Olha que maravilha. Né? Então, assim, é um equipamento que eu recomendo bastante. Temos que dosar qual, dependendo do seu cardápio. Vamos para a próxima pergunta. O pessoal gosta de uma fritura, ó. Frango empanado. Frango empanado, o forno faz? Rapaz, faz, você acredita? Faz. Muita gente fala, chefe, mas meu frango empanado fica muito pálido. Outro me fala, chefe, eu tenho que estar virando meu frango empanado, senão o meu forno não fica legal, meu peito de frango não fica legal. O que eu devo fazer? E aí, fica bom ou não fica? Fica, galera, fica muito bom. Eu só não achei o ponto ainda, nesses anos de experiência, do que é empanado com a farinha panko. Por quê? Porque a farinha panko, ela tem flocos, né? Ela tem uns flocos mais grossos e antes de assar o alimento, de conseguir grelhar o alimento, ela já começa a queimar, sabe? Então ela fica com as pontinhas meio queimadas. Mas o empanado normal, aquele empanado que a gente faz ou no ovo, na farinha, ou simplesmente batido na farinha, a gente consegue. Agora nós vamos para uma dica. Dica. Se você for utilizar, por exemplo, um peito de frango empanado para um parmegiana, aonde vai molho por cima, aonde vai queijo, vai presunto por cima e ainda vai ser gratinado, a coloração aí não interfere. Então você pode empanar normal, passar um pouquinho, borrifar um pouquinho de óleo. A gente sempre ensina isso nos treinamentos. Borrifa um pouquinho de óleo por cima, do outro lado. Eu aconselho colocar na GN de grelha, aquela GN da batata frita, porque o ar vai circular melhor. Tem gente que prefere colocar ela na GN reta. Todo mundo sabe o que é GN. É aquelas, vamos dizer assim, as formas do forno, né? Porque ela dá o atrito, dá aquela casquinha, mas eu gosto de trabalhar com ela na air, que é na airfryzinha, que é furada mesmo. É a grelha que deixa o ar circular melhor e assa melhor por atrito, né? Uma assadeira de qualidade é fundamental. O Carlão está colocando aqui, é verdade. Assadeira de qualidade é fundamental, tem mais durabilidade, não estraga rápido, é sempre bom. Então, qual que é a dica do peito de frango? Agora, você quer um peito de frango, se for para usar parmegiano, se for para usar para outras coisas, tudo bem, branquinho, legal. Agora, galera, a dica importante. Vai usar forno combinado. Quer fazer frango empanado? No empano da farinha. Na farinha, a gente coloca um pouquinho de corante. Essa é a dica. Pode ser urucum, pode ser aquele corante normal industrial vermelho, aí depende da sua cozinha. Qualquer forma de corante, ok? Você mistura uma proporção
na sua farinha de empano. Eu não tenho a proporção anotada. Creio eu que deve ser entre 10% a 15%. Basicamente, no visual, nós temos que fazer uma farinha escura, colorida, puxada para um tom mais de dourado. Ok? Aí a gente coloca, empana. Quando a gente tiver borrifa óleo, quando a gente tiver o atrito do forno para assar, ele vai dar aquela característica bem dourada, né? Uma característica bem bonita para o visual e vai estar assadinho por dentro, ok? Dica do frango empanado é essa. Se não for usar para gratinados, molhos, pode pegar um empanadinho, colocar na farinha de empano um pouquinho de colorau. Deixou ela coloridinha, grelhou, maravilha. Fiz assim o teste para mais de 1000 refeições lá em Paraopebas, no Pará, no restaurante da Vale. Eles não acertavam o ponto, nós colocamos um pouquinho desse colorau, ficou maravilhoso, eles gostaram. Vamos seguindo. Obrigado, doutor Carlos. Ô, meu irmão, é isso aí. O colorau salva, 100 gramas por quilo. Aí, ó, o Carlão da Ratnum, meu padrinho, já está dando uma dica. 100 gramas por quilo de farinha, a gente já começa a dar uma coloração boa. Beleza, vamos para a próxima pergunta. Arroz. Opa, arroz. Ele cozinha no forno, é mais rápido do que no fogão? Vamos lá, pessoal. Vou falar um pouquinho de arroz. Arroz também é um dilema. Primeiro é o seguinte, você tem que ter um equipamento bom, de qualidade, que tenha um vapor legal para encher sua câmara, né? Tem que ter realmente um forno com injeção de vapor. O forno... Bom, legal, vou falar um pouquinho da diferença de tecnologia. O forno que tem caldeira e tem injeção de vapor na câmara, ele cozinha muito melhor o arroz ou os outros vegetais do que o forno que é por quebra de molécula. Ok? Não estou falando que o forno que trabalha com quebra de molécula não faz. Desculpa, faz sim. O que eu estou falando é eficiência, rapidez. O forno de injeção de vapor, ele tem uma injeção de vapor à parte, ele injeta mais vapor na câmara, controla um pouco melhor e ele tem ele é mais preciso e mais rápido. Arroz é mais rápido que na panela? Não, não é. Por quê? Porque o arroz, pessoal, é uma questão de absorção de água do cereal e do cozimento. Então é tempo, é relação física, né? Não adianta eu colocar nem quente demais, nem frio demais, ele vai demorar ou vai atrasar, mas é o tempo dele de absorção de água para cozinhar. Tempo médio para fazer um arroz, 30 minutos. 30 minutos é uma base que a gente tem. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, depende do ponto que você quer, depende do arroz que você trabalha e depende da quantidade que você está usando por vez, ou seja, da carga que você está utilizando. Você está fazendo uma GN ou você está fazendo várias GNs? E eu vou dar uma dica interessante também, já é mais uma dica, que é sobre rendimento. O Vaguinho está até me cobrando aqui, o Vaguinho da prática aqui também, hoje tá a galera toda aí, que o arroz, ele tem por si ser mais, não sei se existe essa palavra, nós vamos dizer rendoso, ele rende mais, né? Não existe essa palavra, rendoso é aqui no Ceará, né? A minha esposa está me corrigindo aqui. Ele rende mais no forno do que na panela, porque a panela geralmente ela dá uma raspa de fundo, né? Geralmente o arroz do fundo da panela já está bem mole, já não dá para servir um arroz de qualidade, né? O forno ele faz por igual, né? Ele é uniforme, não é isso? Então ele também, por ser uma câmara fechada e não ter uma perda grande de calor, ele também, a pressão sobre o alimento é maior, ou seja, ele também absorve um pouco mais de água, ele pesa mais no final. Então faz arroz sim, o tempo médio é 30 minutos. Vou dar duas dicas importantes. Quando está fazendo arroz, eu não recomendo ficar abrindo a câmara de cocção. Por quê? Porque o arroz vaza, o vapor vaza, e depois para ele recuperar esse vapor novamente, demora um tempo e pode atrapalhar a questão do ponto do arroz. Então, uma base de 30 minutos, porta fechadinha, vapor no talo, pode ir que vai dar super bem, super bem, super bem. É isso aí. Arroz faz sim, fica muito bom. Arroz de risoto, faz no forno. Pessoal, o risoto é uma técnica, né? Além de utilizar o arroz que tem que utilizar, carnaroli, arbóreo e tal. Mas você pode fazer um pré-cozimento, vamos dizer assim, para ele. Com certeza você faz um pré-cozimento e depois finaliza na panela. Certo? Beleza, vamos mais pergunta aqui. Se alguém tiver alguma pergunta também, quem estiver vendo a live aí, não é muita gente, mas tá legal, tá passando bastante gente aqui. Pode perguntar que a gente manda. Fabiana, como vai? Tudo bem? BH em peso.
Vamos lá. Espaguete, massas, faz em forno combinado? Faz também, faz. Rende bem? Depende da massa. Fica bom? Depende da massa. Vamos falar um pouquinho sobre massas, principalmente as massas italianas, né? Espaguete, os fios longos em geral, se cozinha em forno combinado? Consegue se cozinhar em forno? Eu acho que a melhor frase é essa. Consegue, com certeza. Eu vou pôr ela sobre imersão de água, sobre bastante água, vou colocá-la no forno combinado na função vapor. Esse vapor vai aquecer a água onde ela está. Eu vou abrir a porta, vou mexer aí um pouco, como a gente faz na panela. Ela vai crescer, vai desenvolver, eu vou escorrer e vai ficar legal. Aí eu lhe pergunto, vale a pena fazer massa no forno combinado? Fios longos eu não gosto. Quando a gente fala de fios longos, eu não gosto. Dá muito trabalho, você tem que ficar mexendo, né? Manipulação de água quente, você mexendo, abrindo o forno toda hora, o forno perdendo potência, perdendo vapor, perdendo calor. Então, assim, eu não recomendo massas longas no forno. Eu tenho um relato para fazer, porque faz, e provei que faz, muita gente acha que não, mas faz. Na feira, na Fispal, já participei aí 8 anos da Fispal, 7 anos, não sei, da Fispal, mas teve um ano em especial que foi em 2015, que eu dividi palco com meu irmão Walter Dantas, que a gente fez um duo junto, apresentações o dia inteiro, e a gente serviu um yakisoba, né? Fez tudo no forno e tal. Bom, legal, faz, dá muito trabalho, legal, provamos que faz, mas não achei prático, vamos dizer assim, eu acho que é praticidade. Olá, Joyce, tudo bem? O Elton, meu irmãozão também, a galera tá toda aí, que bacana. É isso aí. Então eu não achei prático, não faz. Ah, pene, parafuso, faz. Legal, aí nós já estamos começando a falar de massa legal. Bom, se ela for seca, granduro, faz. Dá para cozinhar no vapor. Aí nós vamos tirar em média aí. Pode ser por imersão, ou seja, você pode encher um AGN, colocar água nela e colocar a massa dentro e cozinhar. Você pode cozinhar essas massas também direto no AGN perfurada. Aí você vai acertar o tempo de acordo com a quantidade que você coloca de massa, de acordo com a composição da receita da sua massa, se ela é grandura, se ela é farinha pobre, se ela é lisa ou não, se ela vai algum corante ou não, e aí etc. Então, eu recomendo, vai trabalhar com massas, cozinhar fios curtos, principalmente canudos, parafusos, gravatinha, farfalhos, não estou lembrando de outros aqui. Bom, conchile, rondelli, capelete, tudo isso cozinha no vapor. Começou a falar de fios longos, aí não dá, né? Ah, obrigado, Marcão, imparcial, falando a verdade, o que dá para fazer e o que não dá. Exatamente. Estou falando o que faz no forno combinado e o que não faz. Porque a galera pensa que o forno combinado é um salvador de cozinha e tem muita gente que acha que o forno combinado é um problema na cozinha, que não precisa. Quando, na verdade, se ele é bem dimensionado, né? Se ele entra dentro do projeto, dentro do comércio, faz um cardápio voltado para ele, ele é muito benéfico, ele é fantástico. Vamos para a próxima pergunta. Churrasco. Opa, essa aqui entrou na área boa, hein? Ó, até o Sérgio acabou de perguntar na hora da pergunta aqui. Cupim tem como assar? Tem demais, Sérgio, tem demais. Fala um pouquinho sobre churrasco, característica de um churrasco. Bom, a característica de um churrasco, por que a brasa, o carvão é muito bom? Porque ele atinge temperaturas superiores a 280 graus, 260 graus, né? São temperaturas que realmente chegam a grelhar a carne, a assar, chega a dilatar muito rápido a cadeia de proteínas da carne, inclusive as fibras, elas se desorganizam muito rápido quando você está fazendo churrasco. Por isso, quando a gente faz uma cocção mais lenta, a carne chega a ser mais macia, mais saborosa. Mas é isso aí, depois num outro vídeo eu vou explicar um pouquinho sobre proteína e a reação química dela dentro do forno combinado. Mas faz churrasco? Churrasco não, porque o churrasco tem a defumação da madeira. Agora, se me perguntar, forno combinado grelha carne? Grelha. Opa, grelha. Nós vamos partir aí de um forno combinado nacional, que é líder de mercado aí, que chega na temperatura de 260 graus. E vamos falar dos fornos importados, o líder mundial, que chega na temperatura aí de 300 graus. Né? Então, grelha o pai, benção, tudo bem? Pai, meu amigo Júnior também na live. Então, grelha.
Não faz churrasco porque ele não defuma, pessoal. Hoje já existem mecanismos que a gente coloca dentro do forno que faz defumação. Eu já fiz alguns testes, não gostei. Tem outras pessoas que gostam e tudo. Eu acho que não tem nada a ver com a defumação natural, né, normal. Mas bom, é um paliativo, é uma opção para quem gosta, né? Mas churrasco faz. Quais as proteínas mais indicadas para grelhar, ou seja, alta temperatura? A nossa bendita picanha, né? Uma picanha aí se faz, dependendo do tamanho do corte, em 7 minutos. Peixes, né? Peixes em postas ou em bandas, o que for. Peixe grelha muito rápido, preserva a qualidade do alimento, deixa a textura, dá aquela crocância, aquela casquinha por fora, maravilhoso. Hoje nós temos genes também que a gente coloca dentro do forno, que já dá a marquinha de grelhado, né? Faz o diamante, eu faço só a listrinha. Então churrasco o pessoal faz, e faz com muita propriedade. Eu adoro fazer carne grelhada no forno combinado, né? E, geralmente a gente aplica ele como uma última função da cozinha, que é a função que vai direto para o cliente, por ela ser uma função rápida, né? Não é isso mesmo? Vamos para mais uma pergunta. Quem tiver pergunta também. Margarete, quanto tempo? Olha, trabalhei com a Margarete, falei agora minha história um pouquinho da Smart Cozinha. Que coisa boa te ver aqui, Margarete. Vamos lá, mais uma pergunta. Ah, tá. Isso aqui já é uma pergunta de produção, muito legal. Eu tenho um forno combinado, mas eu me enrolo. Aqui no Ceará o pessoal fala se enrola, quando se atrapalha um pouquinho, tá? Eu me enrolo um pouco na produção durante o meu buffet de self-service. Às vezes eu preciso grelhar, ele está na função vapor, às vezes ele está na função vapor, eu preciso assar. Como que eu resolvo isso? Beleza, 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 beleza. Vamos lá, como você resolve? Vamos lá. Programação de produção. Doutor Fernando, bem-vindo. Laerte, bem-vindo novamente. Doutor Fernando, nós fizemos um trabalho fantástico para ele nos restaurantes dele também. É isso aí, falando um pouquinho sobre forno combinado. Trabalhamos bastante com ele lá nisso. Bom, como separar os grupos? Como resolver esse problema? Nossa querida amiga aqui, que trabalha no restaurante Fortaleza, está falando que às vezes se atrapalha, não sabe se tem que grelhar, se tem que cozinhar, às vezes está numa outra função, o forno demora. Realmente, se você estiver grelhando, você precisar usar uma função vapor, o forno demora, ele tem que arrefecer, tem que esfriar. Até chegar na função vapor, demora um pouco mesmo. Então, qual que é a dica que eu dou para vocês? Separar os grupos de alimentos. Separa. O que é que nós vamos usar como vapor? Chefe, como eu sei que eu vou usar este alimento para cozinhar no vapor? Simples. Tudo ou quase tudo aquilo que você cozinha por imersão de água na panela, você pode cozinhar no vapor do forno, sempre respeitando o resultado final do alimento, se ele te agrada ou não, tá? Mas batata, cenoura, né, legumes em geral, escalfar folhas, carnes, ovos. Quer fazer um ovo cozido? Ao ponto, ou seja, gema bem cozidinha, 14 minutos no vapor. Gema mal cozida, pode colocar de 9 a 10 minutos, né? E gema bem cozida, ele já bem tenro, bem duro, vamos colocar aí 16 minutos. Ovos cozidos, faz. O que mais? Faz peixe no vapor? Lógico, faz camarão, tudo. Então separa por grupo seus alimentos. O que é que eu faço no vapor? O que é que eu tenho que assar? E o que é que eu tenho que grelhar? E vou aplicar, dentro dessa projeção minha de produção diária, quais os horários que eu vou encaixar cada produção. Lembrando que o que vai determinar a hora de entrar no forno, o meu produto, é o tempo que ele leva para ser preparado, vezes o nosso tempo de serviço. Por exemplo, eu tenho que cozinhar uma batata para purê, vai ser batatas inteiras. Ela vai demorar, numa média, dependendo do tamanho da batata, de 25 minutos. Né? Quando eu estou servindo o meu buffet, é ideal eu estar cozinhando essa batata? Não, porque ela vai travar meu forno, vai ficar só na função vapor, ela vai demorar um tempo grande para me servir. Então eu tenho que trazer essa batata para cozinhar, ou outros exemplos, para o começo da minha operação, para quando eu estiver entrando na minha cozinha. Geralmente eu divido a cozinha em funções vapor, faço tudo que eu tenho que fazer no vapor no meu primeiro horário dentro da cozinha, depois eu passo para a fase de assados ou gratinados, né? Eu divido, essa fase é a fase mais longa que eu trabalho dentro da cozinha, que é o assado, e logo depois do assado, que é na faixa aí de 160 a 180 graus, eu coloco o meu gratinado, que é na faixa de 180 a 200 graus. Depois do meu gratinado, ou seja, eu já dividi em 3 partes. No vapor, os cozidos.
Depois, na função assar ou função assar combinada, regulando a minha temperatura de umidade, meu controle de umidade do alimento, eu posso dividir eles em assar e gratinar, ok? E na minha terceira e última função do dia, eu deixo meus grelhados de alta temperatura. Por quê? Geralmente, quando eu utilizo alta temperatura, o tempo do meu alimento é menor. Então, eu posso colocar... meu pai está perguntando sobre carne suculenta, eu vou explicar isso agora. Se eu tenho uma temperatura alta, quando eu coloco a minha proteína exposta nessa temperatura e com a ação de atrito do meu ventilador, do meu ar, da minha ventoinha dentro do forno, eu consigo selar o alimento muito rápido nessa temperatura, preservando o seu líquido interno. Então a gente vai ter no forno combinado sempre, da maneira certa, sempre uma carne suculenta, tá? Principalmente para churrasco. Olha que coisa boa. Vamos para mais perguntas. Essa aqui é legal também. Forno combinado tem que se limpar ou lavar todos os dias? Eu brinco muito assim na cozinha, que eu falo assim, você toma banho todo dia, né? Tem uns que falam que falha de vez em quando, 2 em 2 dias, mas é brincadeira. O forno combinado se limpa, é um equipamento de cozinha, tem que se limpar todo dia. O que vai diferenciar é qual o nível de limpeza que você vai aplicar diariamente. O dia que você está trabalhando com produtos leves, sem atividade de gordura, produtos mais naturais, utilizando muito vapor, você vai ver que no seu final do dia o seu forno está limpo. Ele não está muito sujo, ele não tem cavidades sujas. O que ele pode ter é algum resíduo de alimento que a gente passa, que a gente limpa, passa um pano, dá um pouquinho de sabão, uma funçãozinha vapor lá de 20 minutos, já enxágua e está pronto, né? Agora, a limpeza diária é isso, tem que limpar diariamente. O dia que você está fazendo uma carga muito pesada, que a atividade de gordura está muito alta, principalmente, por exemplo, assar coxa e sobrecoxa de frango, ele deixa a cúpula interna do forno muito suja, deixa as paredes muito cheias de gorduras. Então você tem que fazer uma limpeza diária pesada nisso. Quem não faz essa higienização regularmente no equipamento, está fadado o equipamento a estragar, a dar manutenção, a pagar peças caras, ao mau funcionamento. Se tiver uma cavidade, se tiver uma quantidade de gordura muito grande na câmara, ela começa a dar erro de sensor, de leitura, a temperatura sobe muito, porque gordura é combustão, né? É um combustível. Então, assim, começa a ressecar demais a borracha do forno, aí a borracha perde a garantia não, perde a durabilidade, começa a ressecar e a estragar muito rápido, aí tem que fazer a manutenção. Então, assim, higienização de forno diário, todos os dias, principalmente em cozinhas que trabalham mais turnos. Quando se fecha um turno, se limpa o equipamento e entrega para o outro turno, né, limpo. Tomar um cafezinho. Todo mineiro gosta, né? Então é isso, tá? Lavar toda vez que fechar um turno, vamos limpar, lavar o equipamento, né? O equipamento importado e algum modelo dos nacionais também já vem com um detergente sólido ou líquido, que é um desincrustante, que já ajuda a remover essa camada de gordura, e vem com outro também, que vai para as resistências da caldeira, para o equipamento que tem caldeira, que não é por quebra de molécula de água, que não deixa também as resistências ficarem ficar com resíduos, né? Eu não estou sabendo falar aqui a maneira correta, mas a resistência, na verdade, ela cria, por causa dos minerais que tem na água, né? Ela vai ficando cheia de mineral acumulado e com o tempo também ele estraga, tem que fazer manutenção. E hoje esses equipamentos já vêm com esse sabão, com esse líquido também, que não deixa essa resistência acumular. Minha esposa está escrevendo aqui, não é oxidar, não. Ela não oxida. Na verdade, os minerais agarram nessa resistência. Eu não estou sabendo falar aqui direitinho. Forno sujo para defumar. Fernando está falando, é verdade. Tem uns artistas de cozinha aí que deixam o forno sujo, fala que é bom porque dá mais fumaça na gordura e defuma melhor a carne. É incrível, né? Café é maravilhoso, é verdade, pessoal. Vamos para mais pergunta aqui? Vamos lá. Chefe, notei que o meu tempo de alimento mudou bastante quando eu faço carga cheia, carga completa. Bom, para quem é profissional de cozinha sabe o que ele está falando. Ele está falando aqui exclusivamente de proteína, da linguiça. Olha só que legal. Depois eu vou passar uma dica para ele corrigir isso. Mas realmente muda um pouco. Tá? Por quê, pessoal? Vamos lá, vamos falar o porquê.
Carga completa e carga simples. Eu vou colocar uma bandeja, vou usar o que ele me pediu aqui, linguiça. Vou usar uma bandeja de linguiça para grelhar, né? Primeira coisa, pessoal, o espaço que ela ocupa dentro da câmara do forno é menor. Ou seja, eu tenho uma circulação de ar melhor dentro da câmara. Segundo ponto, níveis de umidade. Quanto de umidade de gordura eu tenho concentrado em uma bandeja de gordura, ó, de linguiça, e quantas eu vou ter em várias bandejas, em várias GNs. Então o forno também, ele vai com certeza esticar esse tempo de produção, vai ser mais longo. Por quê? Ele tem que extrair umidade de um número maior de alimentos e tem que ter uma força maior, um tempo maior para conseguir circular essa energia, o que a gente chama de transferência térmica, esse calor, né? Essa temperatura alta para todos os alimentos. Ok? Então, com certeza, tem uma diferença. Alguns alimentos dão uma diferença bem menor, outros alimentos dão uma diferença muito grande, de carga simples para carga completa. Tá bom? Vamos lá, mais um. Fernandão, isso aqui é bem técnico, né, Fernando? Eu vou estar tentando explicar aqui para a galera também. Forno combinado. Faz sous vide? Bom, faz sim. Faz, claro. Sous vide é sobre o vácuo, né? Cozinhar sobre vácuo, ou seja, qualquer alimento que estiver no vácuo, a gente consegue cozinhar. Até numa panela, no fogão a gente cozinha. Agora, se você me falar sobre qualidade, sobre... Ó, minha esposa me passou aqui, isso, a caldeira calcifica. Exatamente, os minerais. Então, hoje a gente já tem os produtos para limpar a caldeira, para não deixar calcificar. Vamos lá, o sous vide, pessoal. O sous vide... Muitas das vezes, deixa eu aí, ó, ajeitar o cabelo aqui, senão fica meio careca, pessoal. Vocês não podem rir não, mas é verdade. A idade vai chegando, você já viu, né? Eu acho que é o vapor do forno. Vamos lá. Então, pessoal, o sous vide, ele é popularmente conhecido pelo termo circulador, que a gente chama de Runner. Mas, na verdade, ele é aplicado... A técnica nos ensina que é o cozimento sobre vácuo. É o alimento que está sobre uma atmosfera modificada, sem oxigênio. A gente cozinha ele, seja da forma que for, ele é um sous vide. Agora, se a gente falar de um alimento controlado, em baixa temperatura, cozido a vácuo, aí a gente usa o termo circulador, que se produz um sous vide. Ok? Olha que legal. Recanto Caicoense, bem-vindos, prazer é meu. Então a gente consegue fazer um sous vide no forno? Faz, com certeza. Eu acabei de lançar agora um projeto no Butchers aqui, quem quiser olhar, conhecer, Butchers 746, também postei no meu Instagram aqui, produtos que são produzidos em sous vide. São assados a vácuo, joelho de porco, panceta, costela suína, costela bovina, bom, e short rib, prime rib, todos são feitos sobre vácuo. A finalização depois é at home, é na casa do cliente, né? O cliente que finaliza. Galera, eu consigo controlar a minha temperatura de cozimento no sous vide, no forno, como eu consigo controlar no termocirculador? Não. O cozimento, o tempo de cozimento é o mesmo? Não. Nós estamos falando de uma cúpula aberta, né? Uma cúpula fechada num forno combinado que está numa pressão atmosférica X, e estamos falando de um outro alimento que está submerso na água, está sobre uma temperatura de circulação e que está sobre outra pressão atmosférica, né? Característica de um sous vide é falta de coloração na proteína, porque ele não tem atrito, ele é feito por cozimentos de longos períodos com baixa temperatura, seja ele qual equipamento utilizar. Por que o alimento é melhor em sous vide, pessoal? Por que eles chamam de cocção perfeita? Porque o sous vide, por ser em baixa temperatura num longo período, ele não é agressivo à proteína, principalmente à proteína. Pode-se fazer vegetais e outros, mas principalmente à proteína. Ele não desorganiza as fibras, ou seja, ele consegue atingir as camadas de gordura que ficam entre elas, conseguindo derreter, dar sabor na carne, deixar ela úmida, sem desorganizar as fibras. Quando essa proteína, se ela é exposta como churrasco, como grelhado, numa temperatura muito alta, essa fibra ela desorganiza muito rápido, porque a gordura, vou falar num termo popular, mas para vocês terem ideia, vamos dizer que ela esquenta tanto que ela começa a borbulhar.
ela entra em erupção, não seria essa palavra, mas ela começa a borbulhar e desorganiza muito rápido essas cadeias, né, essas cadeias da proteína. Então, faça o vídeo no forno, fica muito bom, não é o mesmo aspecto do termocirculador, tem que acertar, ajustar tempo, ajustar temperatura, mas fica muito bom, eu faço bastante, vale a pena tentar para quem tem isso. Fala, Jonathan, meu irmão, também na live aí, prazer, meu irmão, já passou bastante gente aí. Vamos falar mais de forno combinado. Qual a melhor marca de forno combinado pela diferença de investimento? Ah, já sei o que essa galera está querendo falar. Vamos lá. Esse assunto é um assunto que eu gosto bem porque eu falo mesmo, não tenho papo na língua. Gosto de todo mundo, trabalho com bastante marca no mercado, sou credenciado de várias marcas, fui treinado por uma líder mundial, depois eu passei por uma líder europeia e agora eu também presto serviço para líder da América Latina. Olha que bacana, 3 marcas de sucesso que são a Ratnell, a Piron e a Prática, não é isso? E vamos que vamos. Bom, fornos combinados. O que investir, como investir, por que investir, qual marca escolher, né? Eu acho que isso é a maior pegadinha que tem para todo chefe. Bom, por que investir? Primeiro, é aquilo que eu falei, vai economizar recurso, vai trazer maior produtividade, vai trazer padrão na sua cozinha e você vai ganhar em espaço físico, porque ele ocupa um espaço de 1 por 1. Muito melhor do que você aumentar em fogão, aumentar em chapa, aumentar em charbroil, né? Segundo, diferença de preço. Tem uma diferença muito significativa do produto, importado até mesmo pelo dólar, pelo valor do dólar, para os nacionais, ok? Massa. Diferente tecnologia? Também diferente tecnologia. Né? Diferente tecnologia. A líder mundial, ela é muito superior do que as demais? Bom, a líder mundial, a Ratnell, ela tem um dos melhores equipamentos do mundo. Eu trabalhei com um equipamento bom ao nível dela só em 2 marcas até hoje, que é a Converterme e a Angelo Po. Se eu não me engano, todas 2 italianas. Então, esses 3 fornos, para mim, é o que se equivalem no mundo. São fornos no qual eu trabalhei. Eu trabalhei com outra marca francesa também muito bom, mas eu trabalhei muito pouco. Eu não vi ele na produção industrial, eu não vi ele em outras produções, então eu tenho muito pouco para falar dele, que é o Bonnet. Mas também é um bom forno no que eu trabalhei. O forno que eu mais trabalho hoje aqui no mercado do Nordeste, né? No Nordeste é Prática, é o que a gente mais atende clientes aqui, tem Prática. Vamos ver outra marca legal aqui também. Bom, basicamente as marcas são essas. A Piron hoje não está mais no Brasil devido a esse câmbio, esse euro alto. Tem uma parceira dela que inclusive é em Pádua também na Itália, onde conhecemos a fábrica lá, que é a Unox, que trabalha com um forno bem parecido com ela também, bastante conhecido no mercado a Unox também. São fornos que já vêm com a tecnologia diferente, que é por quebra de molécula de água. O vapor dele não é caldeira, né? São fornos onde é que você tem o case, você monta praticamente a sua tecnologia. Você compra da fábrica os cases já de motor, de módulo de inox, bom, e outras coisas. Eu falo com propriedade porque eu aprendi a desmontar e a montar um forno combinado, né? Por inteiro. Então, assim, eu não conheço de assistência nem de técnica, mas a gente entende de placa, de tecnologia, composição do forno combinado. Então, assim, realmente a qualidade hoje importada, em termos até mesmo de corte de tudo, é muito, muito top. Mas a brasileira hoje não está deixando muito a desejar, não. Nós temos tecnologias fantásticas, tem fornos da Prática aí hoje também fantásticos, fornos muito bons. Onde aplicar o forno, qual a marca e por quê? Vamos lá, vamos parar de enrolação que está parecendo que eu estou em cima do muro, mas não estou não. Vamos lá, vamos olhar o projeto? Vamos olhar o projeto? Qual que é o projeto? Qual o público que ele vai atingir? Qual o nível de comida? Qual o nível de exigência desse público? Isso tudo vai fazer você definir qual a marca do equipamento que você tem que utilizar, né? Então, quando eu vou indicar um equipamento, eu indico assim, eu olho isso. Qual é a casa da pessoa, o que ele pode investir ou não, essa cozinha dele cabe esse equipamento ou não, essa cozinha precisa de uma precisão, essa cozinha precisa ter uma sonda de núcleo bem aferida, eu vou trabalhar com um produto assim, assado, então qual que eu vou optar? Ótimo, bacana.
Bom, não, minha cozinha é simples, minha cozinha é do dia a dia, é uma cozinha descomplicada, eu não preciso de um equipamento X tão caro, eu posso comprar o Y aqui, um nacional ou outro um pouco mais barato, e esse dinheiro de diferença eu vou aplicar para comprar outras coisas, bacana. Então, olhar o público que você vai atingir, o nível do seu restaurante e o que você vai produzir no cardápio. Isso vai definir o seu investimento e a marca. Tamanhos, geralmente o tamanho do forno. Para quem não tem muita experiência em qual indicar o tamanho, você vai pela cadeira do restaurante. Quantos assentos tem o restaurante, né? Ah, o restaurante tem 200 assentos, tem 300 assentos. Dependendo do cardápio, um de 6 GNs atende. Nós estamos falando de forno combinado, que a gente tem tamanhos mini, né? De 4 GNs, 5, 2/3, que são GNs pequenas, até fornos de 40 GNs, né? São fornos grandes que atendem a cozinha industrial. Então, na hora de dimensionar o forno, para quem não tem tanta experiência, analisa o cardápio, vê os produtos que você vai levar para o forno combinado e analisa o número de assentos que tem o restaurante. Você analisando esses dois, você vai conseguir chegar próximo ao ideal do tamanho de forno. O Jonathan Aragão falou de assistência, eu entendo, né? É isso mesmo, irmão. Uma das melhores assistências aqui do Nordeste, né, meu irmão John? Preste Service. É isso aí, meu irmão. Fazendo um jabazinho aqui para ele. Não é isso? Então, dimensionar o forno, espero ter ajudado também, nas marcas também. Não tem como eu falar qual eu colocaria, qual que sim ou não. Depende num projeto em geral do restaurante. Ok? Vamos falar mais um pouquinho aqui. Vamos ver. Já tem mais poucas perguntas agora. Cupim. Vamos lá de cupim. Dá para fazer um cupim no forno? Opa! Sergião entrou aí. Sergião, falar um pouco da média de preço, né? Só para te responder aquela pergunta anterior, dá para fazer um cupim maravilhoso. Nosso amigo Alírio, a gente faz lá, né? A gente faz um pré-adiantamento lá no Alírio, a gente faz aquele pré-cozimento na função combinada, onde ele vai assar lentamente e manter a umidade, depois ele casquenha na hora de servir para o cliente lá, que o cliente pede um churrasquinho, ele leva na churrasqueira ali naquela fumaça, finaliza rapidinho, leva para o cliente, fica show. Vamos falar um pouquinho de preço médio dos fornos combinados. Forno combinado, é difícil a gente falar em preço médio porque a faixa etária arrasta muito, né? A gente tem dos pequenos aos megas. Mas vamos falar que um forno combinado hoje bom, um forno combinado que começa a atender uma lanchonete que serve um pouco de almoço, né? Serve um pouquinho de lanche, que tem outras tecnologias, como por exemplo um speed over ou um forno de conversão, que está ali compondo esses equipamentos da cozinha. Nós estamos falando que um forno combinado hoje vai estar na faixa de R$ 20.000, né? Vamos começar nessa faixa de preço, aí nós vamos, aí o céu é o limite, nós temos fornos aí de 40 GN, 50, aí nós estamos falando de 150, R$ 200.000, né? Nós estamos falando hoje de uma tecnologia de forno que aonde eu estiver no mundo eu posso acessar via internet e comandar meu forno. Lá na Itália, em 2014, onde eu fiz essa apresentação, uma das maiores feiras do mundo, sabe? Chama Host. Eu tive o prazer de fazer uma apresentação lá, o único brasileiro até hoje que apresentou nessa feira. Olha que honra. Um mineiro, né? E lá eu tive possibilidade de ter contato com essa tecnologia. Ou seja, os fornos estavam em outro local no evento e a gente, através do nosso celular, a gente conseguia colocar tempo, conseguia colocar função, conseguia colocar passos, né? Que o forno também você controla passo a passo da forma que você quer. Então, programar horário de ligar, programar horário de desligar, de arrefecer. A única função humana que tinha no caso era auxiliar que ela ia colocar os produtos que você determinou para ela naquele momento. Mas de onde você estiver no mundo, você já consegue controlar a sua cozinha em termos de cocção de fornos, né? Tecnologia a favor do cozinheiro. Carlito, nosso amigo aqui, irmão do Carlão, baita de um churrasqueirão lá de São Paulo, um brother. É isso aí, meu irmão. Então, forno combinado, galera, hoje está com uma tecnologia muito avançada. Ele ajuda a dar padronização, velocidade em serviço, economia de recursos naturais, agilidade. Falo que é um dos melhores funcionários da cozinha, é o forno combinado, desde que seja bem utilizado. Se alguém tiver mais pergunta, pode mandar aqui também, que eu estou lendo e estou mandando pergunta aqui também do site. Garantia, os fornos, esse forno dá muito problema, essas coisas. Pessoal, não.
Forno combinado, engraçado, forno combinado não dá problema. Logicamente que você que causa o problema nele. Se você não higienizar, não limpar ele todo dia, se você não fizer um teste de água, tem alguns lugares que não precisa, mas tem alguns lugares que tem uma água que a gente chama de água dura, que é uma água que vem nela bastante mineral, que calcifica a caldeira. Estou lembrando aqui do nome que minha esposa me passou, calcifica a caldeira. Então é manutenção. Forno combinado não estraga. Eu já encontrei forno combinado, por onde eu passo nesse Brasil aí, fora, trabalhando, dando treinamento. Eu já encontrei forno combinado aí de 12 anos, 13 anos funcionando. Logicamente, ele não tem mais a eficiência de um forno novo, até mesmo por não ter a mesma tecnologia, né? Mas eu já peguei forno aí de de 10, 12 anos aí funcionando normal e indo para frente. Posso dar um exemplo, por exemplo, na Fiat Betim, na cozinha da Fiat Betim, são várias cozinhas, mas numa das cozinhas lá, no projeto que a gente fez lá de troca dos equipamentos, era um forno de 13 anos, de 14 anos, que foram importados. Na época não tinha nem no Brasil ainda, foram importados pela primeira empresa que trouxe fornos combinados para o Brasil, se eu não me engano foi a Ingefood, ela existe até hoje, é uma distribuidora de São Paulo, sabe? Então assim, nós estamos falando dessa tecnologia que ela não é tão recente, ela já é realidade na nossa cozinha há algum tempo. Eu estudei forno combinado em 2011, final de 2011, foi quando eu consegui entrar na divisão Rattling pela Smart Cozinhas, né? Aí a gente foi fazendo treinamento. E todos os dias eu aprendo mais no forno. Todos os dias. Forno combinado é prática. Tem que se praticar. Tem que fazer, tem que olhar as características final do alimento, tem que fazer modificações no seu modo de preparo, sempre buscando o ideal, sempre buscando uma melhora. Eficiência. Vamos para mais uma pergunta aqui de forno, vamos ver. Que legal. Vamos. Forno é elétrico? Tá. Bom, forno combinado, pessoal. Tá perguntando se esses fornos combinados são elétricos ou são a gás. Forno combinado é elétrico ou a gás, tá? Existe uma diferença de tecnologia? Não. Físicas também não, a não ser, né, com certeza, o gás, né, tem toda a parte dele. Mas, basicamente, a diferença é na cocção. Resultado é o mesmo, qualidade do produto final é o mesmo, mas a retomada de energia e de pré-aquecimento no elétrico é muito mais rápido no que no a gás. Exemplo, se eu for fazer um pré-aquecimento a 200 graus, ok? Num forno, independente da marca, elétrico, ele vai demorar, em média, tá? Eu posso estar fazendo um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da marca. Ele vai demorar, em média, aí uns 14 minutos. De 10 a 14 minutos, ele vai atingir essa temperatura que eu quero trabalhar. Quando a gente está falando de um forno a gás, nós estamos falando aí de uns 25 minutos, nós estamos falando aí até 30 minutos, tá? De retomada. Então, assim, ele é um pouco mais lento, ele é um pouco menos ágil, vamos dizer assim, do que o forno elétrico. O forno a gás é menos ágil. E ele é mais caro, porque ele precisa dos certificados, ele precisa de peça a mais de gás. Você pode utilizar os dois gás nele, desde que ele já venha preparado de fábrica, pode ser o natural ou GLP, né? Onde eu recomendo de gás? Aonde no estado que a energia está muito cara ou onde a pessoa não se disponibiliza de uma energia de... Já peguei muitos restaurantes, por exemplo, que não tem energia suficiente no padrão de rua. Então ele não pode ter mais um equipamento elétrico. Então ele vai ter o a gás, né? Eu conheci outros, por exemplo, que a energia dele estava mais cara que o gás. O gás natural para ele era mais barato. Então opta pelo gás também, né? Diferença de produto final não tem, é questão só de agilidade, pré-aquecimento ou retomada de energia, ok? Vamos lá. Chefe, você recomenda o forno, quando eu for comprar, você recomenda um forno básico ou um forno computadorizado? Ele fala computadorizado assim que tem aqueles que são automatizados, né? Relação ao custo-benefício. Camila, minha irmãzona, está perguntando qual que vale mais a pena, o gás ou o elétrico? Custo-benefício. Benefício. Em parâmetros iguais de custo, ou seja, se o custo do gás tiver equivalente ao custo da minha energia, eu recomendo o elétrico.
tá sempre o elétrico. Ele vai ser mais ágil, vai retomar melhor. E o custo de compra do elétrico é uns 20% mais barato. Então, um forno elétrico custa, em média, partindo inicial de 20 mil, um a gás vai estar aí na faixa de uns 26, 28 mil.